Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Dicas Terceiro Setor. Muito bom ter você por aqui. Muito bom saber que a gente está aí chegando quase a 3 dígitos aí no nosso canal de seguidores. Nós estamos entre 94 e 95 seguidores e gostaria muito de pedir a sua ajuda para que a gente chegasse a essa quantidade de pessoas, porque mais gente sabendo de coisas boas, de dicas, a certeza é que as organizações vão ter um trabalho mais excelente do que já desenvolvem ainda. A minha grande alegria é poder cooperar, assim como eu também recebi a ajuda de muita gente, tenho recebido para que a organização possa crescer. Por isso que este canal existe, para a gente divulgar as dicas aí durante a semana. E hoje a gente vai falar de algo que eu gosto muito, que são as lideranças comunitárias. Gente, na real, vamos chegar a um consenso de que nós, da organização da sociedade civil, não conseguiremos dar conta de resolver todos os problemas que existem dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, dentro de uma região e dentro da sociedade. Jamais. Certo, as organizações podem ter hoje em dia, e elas estão se profissionalizando a cada dia mais para que isso aconteça, para que o trabalho social, cada vez mais, ele se profissionalize. Eu mesma sou uma das pessoas que constantemente estou passando por treinamento. Vocês viram que na semana passada eu coloquei pelo menos 2 vídeos aí de teste de apresentação de banca, de qualificação, que eu também estou passando por um treinamento. Assim como eu recebo consultorias, eu faço consultorias, eu também recebo consultorias e participo de programas de capacitação de ONGs. Mas tudo isso é importante para quê? Para qualificar o nosso trabalho e nos dar ferramenta para a gente expandir cada vez mais. Só que as organizações sociais, elas têm que entender que elas não trabalham sozinhas. Elas precisam trabalhar muito em rede. E quem é a principal rede que vai dar suporte e total assim apoio para a organização fazê-la crescer? É o seu próprio público-alvo, né? E o público-alvo pode ser aquela comunidade específica do entorno, pode ser uma parte dessa comunidade do entorno, podem ser as mulheres, podem ser as crianças, podem ser os homens, né? É importante atuar também com os homens, mas se bem que na grande maioria a participação é grande de mulheres, mas é importante a gente contar sempre com o trabalho da comunidade. E eu gosto muito particularmente desse trabalho comunitário, do corpo a corpo. Eu gosto muito desse envolvimento da comunidade, do público-alvo que está sendo atendido, que está sendo trabalhado, capacitado, ouvido, se envolver nas questões da organização, nos planejamentos, para juntos a gente lutar cada vez mais pela transformação ou pela implantação de políticas públicas dentro da comunidade. Olha só, eu busquei uma definição sobre líder social rapidamente no Google e olha só o que apareceu. A líder ou líder comunitário, né? Ele tem o papel essencial de organizar a comunidade e de representar a comunidade, cobrando as políticas públicas para a melhoria de todos os moradores, além de todas as outras responsabilidades que cabem a uma liderança, sempre se preocupando com o bem comum. Ou seja, gente, ele é quase como se fosse um subprefeito ali naquela região, né? Que na verdade muitas vezes acaba não tendo ingerência do poder público, do governo, porque acaba sendo esquecido. E infelizmente, do ponto de vista do governo, para muitas pessoas, não quero generalizar, mas para a grande maioria, comunidades só servem em ano eleitoral. Vai lá e dá uma cesta básica, desenvolve uma ação, faz uma praça, faz uma escada e aí depois ganha o voto de todo mundo e esquece. E não é para isso. Não é para isso que a comunidade existe. A comunidade tem muita gente séria, tem muita gente inteligente, tem muita potência e tem muita gente que pode cooperar com muita transformação dentro da sociedade. Por isso que é importante que nós, que somos de organizações da sociedade civil, estejamos atentos no dia a dia dessas pessoas que estão frequentando a organização ou não. É importante, por exemplo, que o assistente social, que é aquela técnica ou aquele técnico que vai atuar diretamente com as famílias, perceba o engajamento de cada uma dessas pessoas e traga para a coordenação, para a direção, que seja para a presidência, para o líder social, quem são as pessoas que estão se destacando com esse perfil de liderança que podem ser representantes da comunidade, mediante a cobrança mesmo, como a gente viu aqui na explicação, de políticas públicas, né? Sim, porque
remendar e cuidar de uma rua só a cada 4 anos não faz sentido. Pintar uma escola a cada 4 anos não faz sentido. Visitar a comunidade a cada 4 anos não faz sentido. Assim, pensando em eleições locais, né? Eleições municipais. Isso não faz nenhum tipo de sentido para a gente. Isso é uma falta de respeito com a comunidade. Isso é uma falta de respeito e de dignidade e de humanidade com as pessoas que estão ali na periferia, na comunidade, que sofrem constantemente com as ausências de políticas públicas, seja elas na questão da área de saúde, saneamento básico, por exemplo. Nós estamos em Guarulhos, uma cidade super desenvolvida, mas que muito tempo em alguns lugares ainda também existem a falta de saneamento básico. Então isso tem que ser resolvido. Não pode. A questão de mobilidade urbana, né? A gente não tem a questão de acessibilidade, a gente não tem asfalto em todos os lugares. Então, como é que essas pessoas vão se locomover de um lugar para o outro? Na época de chuva, as enchentes, o que acontece ou não? Transporte coletivo, né? Existem comunidades em que as pessoas têm que andar quilômetros e quilômetros para encontrar o primeiro ponto de ônibus, né? Não é tanta a nossa realidade aqui, mas no Cabo Sul. Mas a gente ouve muito a comunidade falar da demora que o transporte chega até a região. A gente tem alguns funcionários da organização que vende transporte coletivo e às vezes demoram 1, 2 horas para chegar numa distância de 15 minutos, que seria de carro, de ônibus mesmo. Então, assim, por falta de transporte que a gente não tem. Então, são questões que não deveriam acontecer. Caminhão passando. Eita, barulhada. E por isso que é importante, faz parte, né, gente? E por isso que é importante que esse líder social, essa líder social, comunitário, é um líder social também, ele esteja engajado e saiba o que a sua comunidade precisa. E como vai saber? Bom, ouvindo as pessoas. E como que a gente ouve? Bom, em reuniões, em rodas de conversa, em fóruns de debates. E aqui a gente não está falando de nada partidário, não. A gente está falando de política pública. Eu já falei que não defendo nada partidário nesse canal e não defendo isso na minha vida, no meu trabalho, enfim. A nossa política é sempre pública. Então, esse líder comunitário, ele vai ver as demandas da região na questão de políticas públicas e ele vai ser um intermediador entre a organização e a comunidade. E aí a comunidade tem a força de atuação, de voz, de presença, e a organização faz essa ponte com as negociações entre o poder público, porque ela tem um CNPJ, porque ela tem um tempo de existência, porque ela tem um reconhecimento, enfim, ou não, se ela for uma organização engajada. E aí esse casamento se torna perfeito. Quando o líder comunitário ele é aquele que vai lá diretamente, busca as informações, traz para a organização, que também está atuando com os diversos projetos na comunidade, e juntos eles elaboram uma pauta, né, onde tem abaixo-assinado, sim, solicitação de melhorias para todos os moradores. E isso é para todos, né? Para fulaninho que só votou nele não, ou enfim, não existe isso, não deve existir isso. A gente sabe que existe, mas não deve existir. Por isso que nós, da Organização da Sociedade Civil, temos que trazer um discurso muito de política pública. Infelizmente, existem muitas organizações que estão aí só de frente aí, de nome, mas que na verdade são cabos eleitorais, e isso não pode acontecer. É um problema sério. A partir do momento que as organizações se envolvem com isso, elas quebram lá na frente, elas vão quebrar. Então é importante que a gente saiba que o nosso relacionamento tem que ser sempre comunitário, tem que ser sempre do ponto de vista de política pública, de cobrar aquilo que está na Constituição de 1988. Precisa ser reformulado? Precisa, mas enquanto não foi, é o que está lá, então tem que ser cumprido, entendeu? Então acesso à educação, acesso a lazer, acesso à cultura, acesso à saúde, acesso a tudo, acesso cuidado com o meio ambiente. Então todas essas coisas precisam ser pleiteadas. E é importante que se faça um grau de hierarquia e de necessidade, de prioridades, para ir discutindo tópico a tópico. Não adianta também querer sanar tudo, né, gente? É uma coisa de cada vez. Elabore as necessidades principais mediante a realidade de cada comunidade. E a gente tem visto quais os impactos marcantes que essa pandemia deixou aí.
A insegurança alimentar é uma grande. E por quê? Porque falta emprego. E falta emprego por quê? Porque não tem acessibilidade, por exemplo, ao centro da cidade. Não tem acessibilidade por quê? Porque não tem o recurso financeiro, não tem transporte na região. Enfim, são tantas coisas a serem argumentadas e comentadas. Perdão, gente. E esse líder social vai trazer essas informações todas para a organização. E agora outra coisa, é importante que uma organização de ponta também esteja disposta a trabalhar, né, gente? Esteja disposta a funcionar, porque às vezes a organização fala que é de ponta, mas está lá só para inglês ver e não quer fazer a sua real função. Então, me poupe, por favor. Não deveria estar nem fazendo o que fala que faz, né? Então, arregaça as mangas aí, a liderança, todo mundo, equipe técnica, monitores, educadores, e vamos trabalhar mesmo, porque é isso que a gente quer. A gente só não quer sair bonitinho na foto, a gente quer ver transformação social acontecendo. Por isso que é importante a organização trabalhar junto com a liderança comunitária. Você descobre qual é o líder, forma esse líder, investe um ou mais, pense pelo menos 2, 3, uma comissão que sabe, para que esse grupo possa estar atuando na comunidade e dando, claro, autoridade, acompanhando sempre a formação desse líder. Bora fazer isso para a comunidade crescer e a organização também, e dessa forma as políticas públicas serem de fato implantadas e implementadas na comunidade. Grande abraço, tchau, tchau.